Olá, pessoal. Sou o Índio Brasil, advogado, e estou aqui com um convidado especial hoje para falar na nossa mentoria sobre inteligência artificial e jurimetria. É o Caio Santos, o CEO da DataLawyer, uma empresa já renomada no mercado, que oferece soluções para advogados de forma muito diferenciada. Então, Caio, boa noite. É um prazer tê-lo aqui conosco e eu quero deixar você à vontade aí para trazer essas lições importantes para os nossos colegas advogados, iniciantes, e também para aqueles já mais maduros na carreira que ainda não conhecem as soluções e a grande utilidade que nos trazem, que elas nos trazem, né? Obrigado pela presença. A palavra. Olá, Índio, boa noite. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui conversando com você. Como já fui muito bem apresentado, sou Caio Santos, já estou nessa jornada de trabalhar com tecnologia jurídica há aproximadamente 10 anos. Sou sócio de uma empresa que trabalha há mais de 4 décadas com leitura e recorte de diário de justiça. Então, uma empresa que nasceu no mercado muito artesanal, nem era tão tecnológico assim, mas que com toda a etapa de transformação digital do Poder Judiciário se viu obrigada a entrar nesse mercado de tecnologia e fez isso muito bem, sendo ali pioneira no Centro-Oeste, né, com essa parte de leitura e recorte de diário de justiça. E a gente tinha um objetivo ali em 2017, dado que a gente já tinha muita informação dentro de casa, né, oriunda ali das publicações de diários, que era como que a gente conseguia colocar inteligência em cima desses dados. Então, foi daí que surgiu a DataLawyer, né? A DataLawyer, na verdade, ela foi uma spin-off da Aviso Urgente, com o intuito, né? Na época, a gente ainda não falava tanto de jurimetria, a gente não sabia muito bem o que era, qual que seria o produto final, mas eu me juntei meu sócio Pedro Castro, que é CTO e, enfim, sócio da DataLawyer lá na época. Ele tem uma visão técnica muito aprofundada, e falei, cara, a gente tem aqui um altíssimo volume de informações, de muito dado aqui dentro de casa, e a gente precisa começar a colocar inteligência nesses dados, porque o dado por si só, na época, já tinha um olhar meio de commodity, né? Então, como que a gente consegue colocar inteligência em cima desses dados? E dados, na época que a gente tinha, eram dados de publicações, né? Então, a gente tinha uma camada muito simplista ainda de dados, né? Eram basicamente as partes, comarca, magistrado, um pedacinho ali, um resumo de uma decisão, etc. Então a gente ainda era meio pobre, né, meio escasso de informações. E aí, de 2017 em diante, a gente ficou numa etapa de coleta de informações, então a gente resolveu focar na justiça trabalhista. Então passamos de 2017 até 2019 coletando dados, né, ou seja, o que é essa coleta de dados? A gente passou 2017 e 2019, praticamente 2 anos, buscando processos trabalhistas, né? Então, nós criamos um banco de dados próprio de todos os processos trabalhistas distribuídos de 2014 em diante. E esses processos no seu inteiro teor, né? Então, tendo acesso ali às decisões, atas de audiência, etc. E o Pedro, com um perfil técnico muito apurado, hoje está concluindo doutorado em inteligência artificial, começou a colocar os primeiros algoritmos de inteligência artificial em cima desse banco de dados. E isso por si só foi um desafio muito grande que a gente teve, porque a gente tinha um desafio de mão de obra também, né? Isso em 2017, 2018, pouquíssimos alunos tinham interesse em estudar inteligência artificial voltado para texto, que a gente estava naquele boom de inteligência artificial para imagem, áudio, era o que a gente tinha na época. Então, todos os alunos, todo o meio acadêmico, assim, boa parte dele, né, era voltado para essa vertente, né, para imagem, áudio, etc. Então, a gente trouxe o Pedro, que era uma pessoa que já estava estudando nisso, demos para ele muito dado ali, muita informação, e a gente começou a treinar os primeiros algoritmos. E pode parecer pouco tempo, né, de 2017, 2018 para cá, só que a evolução da inteligência artificial foi muito rápida. Então, em 2017, 2018, a gente tinha pouquíssimos recursos disponíveis, né? A gente ainda estava falando ali dos primeiros algoritmos, das primeiras linhas de atuação da inteligência artificial. E aí, tive o privilégio de ser pioneiro aí, junto com o Pedro, todo o time da DataLawyer, em desenvolver uma primeira ferramenta de Big Data, né? Ou seja, a primeira ferramenta que tem a capacidade de olhar todo
o cenário trabalhista com inteligência artificial e entregando na ponta uma solução que dá uma capacidade preditiva, dá uma capacidade de prospecção de clientes, de redução de passivo para empresas, que é o que a gente chama de jurimetria. Então, foi uma breve introdução. A ideia é que hoje a gente entrar um pouco mais de profundidade em alguns conceitos nos primeiros minutos aqui da nossa abordagem, e aí, a partir disso, a gente vai para uma parte mais prática, que é mostrando o que é essa solução, né? Para a gente sair da teoria e para a prática. Vai ser bacana, vai ser bacana. Vamos lá. Legal, então já fiz uma baita de uma introdução aí, né? Então vou ser mais breve aqui nessa parte de apresentação, mas só recapitulando, fundei a Datalore no final de 2017, também sou sócio da empresa Aviso Urgente, sou administrador, entusiasta aí da parte de tecnologia aplicada ao mundo jurídico, também sou conselheiro suplente da B2L, que é a Associação Brasileira de Law Tech e Legal Tech, participo desde o início ali, inclusive de forma bem proativa ali e ativa, liderando pautas ali de dados abertos, né, de como ter acesso às informações. Aqui mostrando, né, que a Datalore é uma spin-off da Aviso Urgente, então, apesar de a gente ter pouco tempo aí de mercado, a gente nasceu de uma empresa bastante consolidada, né, que já está presente no mercado há mais de 4 décadas. Aqui são alguns clientes que nós temos em Datalore, então é uma empresa que é focada aí tanto em departamento jurídico como escritórios, e quando a gente fala de escritórios, a gente hoje tem, no início, né, a gente era bem focado aí em médios e grandes escritórios, mas atualmente a gente está rodando também produtos para pequenos e médios escritórios, então a gente vem crescendo bastante ao longo do tempo. E a minha fala aqui vai ser trazer um pouco de conceito, né, do que é jurimetria, né, do que é que a gente está falando de dado, o que é Big Data, trazer alguns estudos de caso, alinhar algumas questões bem conceituais de Small Data, Big Data, volumetria, jurimetria, trazer alguns cases de imprensa, que a gente tem o privilégio aí de participar de pautas aí com uma grande amplitude, né, que costumam ser vinculadas aí nos principais veículos de comunicação do Brasil. E para a gente começar, né, o que é ciência de dados, né? Então a gente costuma ter, quando a gente começa a escutar, né, então a BI, inteligência artificial, coleta de informações, o que é tudo isso, né? É comum a gente ter esse tipo de dúvida, né? E basicamente a ciência de dados é uma matéria que engloba todas essas outras, né? Então, dentro da ciência de dados, a gente tem técnicas de coleta de informações, de extração de dados, de organização dessas informações, até chegar naquela camada visual, né? Que são aqueles dashboards, que é praticamente o que o mercado, né? O que as pessoas mais têm acesso, mas aquilo ali é só a ponta do iceberg, né? Então, ciência de dados é basicamente o conglomerado de todas essas técnicas para que a gente consiga chegar ali no final com uma visão mais analítica, né? E quando a gente traz essa matéria de ciência de dados para o mundo jurídico, é comum a gente fazer um paralelo com a jurimetria, né? E o que é jurimetria? Jurimetria, primeiro, é um conceito bem antigo, né? Um conceito que existe aí desde 1950 e que a essência, né, que eu costumo falar, é estatística aplicada ao direito, né? Uma maneira bem simplória é a gente trazer esse conceito, né? Que a jurimetria é estatística aplicada ao direito. Então a gente tem a teoria jurídica, mais métodos computacionais, mais estatísticas, né? E no fim do dia, ela visa responder algumas perguntas, mas aqui eu caio, acho assim, né? Que são as principais, basicamente, qual a durabilidade daquele processo, né? Quanto tempo aquele processo vai durar, qual a probabilidade de ganho daquele processo, qual é a probabilidade de êxito e quanto, né, em valor que eu tenho ali, que eu posso perder, eu posso ganhar. Então, assim, jurimetria a gente consegue responder diversas perguntas, né, dentro das nossas soluções, mas, na minha opinião, essas são as 3 principais, são as 3 que motivam aí os projetos, tanto através de tecnologia, quanto os projetos mais pontuais de jurimetria, tá? Então, aqui, algumas perguntas, né, dentre as outras que eu trouxe, né, então a gente tem qual a porcentagem de improcedência / procedência no tribunal específico, qual o valor médio de condenação, qual a taxa de reversão, então vale a pena recorrer, não vale, então estou analisando aqui 200 processos
similares e percebi que em 180 deles não houve nenhum tipo de reversão daquele tipo de pedido, então eu consigo ter uma taxa mínima ali para poder analisar se vale a pena ou não recorrer. Então, são algumas perguntas do que a jurimetria visa responder. E por que a gente vem falando tanto de jurimetria hoje em dia, né? Se é um conceito que existe desde 1950, o porquê que hoje em dia vem se falando bastante? Então, basicamente, por dois itens aqui, né? A gente hoje vive em uma era de informações, né? E também a gente tem avançado bastante na nossa capacidade computacional, que é a nossa evolução do hardware. E um exemplo clássico aqui de capacidade computacional é praticamente o nosso telefone, né? Então, o que a gente consegue fazer hoje, a qualidade das fotos, a capacidade que a gente tem de acessar diversas fontes de informações ali por dentro de um telefone e a velocidade disso é um exemplo claro ali de capacidade computacional que a gente não tinha há 8, 10 anos atrás. Apesar da gente já ter entrado nessa era de smartphones já aproximadamente 15, 14 anos, há 10 anos atrás, as primeiras versões ali de smartphones, elas não tinham essa capacidade que a gente tem hoje. Então, de fato, a gente tem crescido bastante nessa frente de capacidade computacional. E casando com isso, o volume de informações que a gente tem hoje disponível, né? E quando a gente traz isso para o cenário jurídico, o que a gente vem vivendo, né? Então, a gente teve uma era do processo eletrônico, né, com a Lei 11.419. Então, praticamente hoje, a Justiça do Trabalho acho que foi pioneira nisso, né? Então, praticamente todos os processos hoje na Justiça do Trabalho eles já são eletrônicos, depois Justiça Federal, Justiça Comum, a gente tem outros tribunais que estão nesse processo de transição, mas hoje em dia quase todos os processos eles já nascem em meios eletrônicos, e isso se tornou uma fonte de informações. Então, hoje o Brasil é um dos países que mais tem processos no mundo, né? Então, tem um dado, inclusive, que diz que 98% dos processos trabalhistas do mundo, eles estão concentrados no Brasil. Então, a gente é fonte de processo, fonte de informação, e no fim do dia, isso aqui se torna dados para que empresas de tecnologia, para que o próprio mercado, né, na ponta tenha acesso, né? A gente tem a lei de acesso à informação, o processo ele é público, está na Constituição. Então, uma vez esses dados, uma vez esses processos abertos, a gente tem muita informação unida à capacidade computacional para que a gente consiga fazer estudos, né? E esses estudos, quando a gente começa a analisar dentro de jurimetria, a gente tem alguns conceitos. Então, o primeiro, e talvez o mais básico deles, que a gente gosta de separar aqui, quando a gente está explicando para as pessoas o que é jurimetria, é o conceito de small data e big data. Então, small data, né? Praticamente eu estou olhando para dentro. Então, estou olhando para os meus dados internos. Primeiro, eu tenho que entender o momento que eu estou, né? Qual é o momento do meu escritório, qual o volume de processos que eu tenho, como é que está a performance dos meus advogados, qual que é a causa raiz dos problemas dos meus clientes. Então, eu estou olhando para dentro de casa. Então, aqui não tem melhor ou pior, tá? Nem certo ou errado. Realmente são conceitos distintos onde a gente tenta entender, analisando o small data, a minha situação interna. Estou olhando para dentro de casa. Quando eu falo do big data, eu já começo a analisar o meu concorrente, eu começo a ter estratégias de prospecção de clientes, eu começo a ter estratégias de desenhar uma política de acordo, analisando média de mercado. Então, eu começo a olhar um pouco para fora. Então, são alguns conceitos que a gente gosta de trazer aqui quando a gente está falando de ciência de dados aplicada ao mundo jurídico. E dentro da temática de ciência de dados aplicada ao mundo jurídico, a gente também tem uma distinção de volumetria e jurimetria. Volumetria, basicamente o nome já diz, né, são essas análises volumétricas. Então, eu quero analisar quantos processos distribuídos eu tive nos últimos 60, 90 dias, quero analisar quantos processos arquivados nos últimos 30 dias, quantos processos eu tenho em tal comarca. Então, basicamente, são essas análises volumétricas. E a gente também tem uma camada de jurimetria, que são as análises mais interpretativas, de inferência. Então, qual a probabilidade de ganho, qual o valor médio de condenação para aquele magistrado, vale a pena recorrer ou não. São algumas análises que a gente gosta de colocar na caixinha aqui dentro de jurimetria. E aqui é um ponto bem importante, que principalmente quando a gente analisa as empresas que existem hoje no mercado, boa parte delas se concentram em análises volumétricas e pouco jurimétricas. Porque para a gente ter essas análises jurimétricas, a gente precisa ter uma camada de informação mais profunda e também modelos e recursos de inteligência artificial para estruturar essas informações, que é o que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Aqui alguns cases de data lawyer, né? Então,
A gente fez um trabalho em 2022 para o Fantástico, onde a demanda era analisar o quantitativo, né, uma análise volumétrica, né, quantitativo de processos distribuídos envolvendo o tema, né, gordofobia, e a gente percebeu que, ao contrário da Justiça do Trabalho como um todo, né, que pós-reforma trabalhista houve uma queda, né, uma redução no volume de novas ações, a quantidade de processos discutindo ali gordofobia teve uma crescente. Então, foi um dado bem interessante, teve repercussão nacional, passou no Fantástico, e aqui a gente tem outro caso também que a gente fez aqui, trazendo ali as informações das americanas, foi um caso público, né, do que a gente teve ali no balanço, e como a Data Lawyer tem todos os processos trabalhistas distribuídos de 2014 em diante, a gente analisou ali qual era o total de causa de processos ativos ali das americanas, né? Então também teve uma repercussão bacana, e como eu falei ali no início, só são alguns cases aqui que a gente tem com a imprensa, praticamente a cada 10, 15 dias tem alguma matéria que circula na imprensa que traz ali os nossos dados. Aí, voltando, né, uma vez eu tendo esses dados, e uma vez eu tendo esses dados de forma estruturada, tendo essa análise jurimétrica, a gente entra em uma matriz aqui de modelo de maturidade analítica. Então, basicamente, né, uma vez que eu entendo o momento que está o meu escritório, o momento que está a minha empresa, eu preciso entender em que estágio eu estou. Então, eu já tenho os dados organizados e eu consigo começar a fazer algum tipo de pergunta para essa base. Então, o que aconteceu? É o que a gente chama de análise descritiva. Então, eu tenho aqui esses processos, qual a causa raiz desses problemas? Será que é insalubridade, hora extra? Será que é consumidor? Para pegar o caso das aéreas, será que eu estou tendo mais processo de extravio de bagagem, de cancelamento de voo? Então, eu começo a entender como que está a minha carteira. Uma vez eu tendo isso, eu dou mais um step, que é o porquê que isso aconteceu, né? Então, eu começo a identificar dentro daqueles processos, uma vez já entendendo o que aconteceu, o porquê disso. Uma vez tendo todos esses dados organizados, conseguindo ter essas análises, conseguindo entender o porquê que aconteceu, eu começo a prever o que vai acontecer. Então, poxa, então eu tenho aqui 1000 processos de extravio de bagagem, eu sei que a durabilidade desses processos, em média, ali 1 ano e meio, e eu tenho X processos em andamento. Então, eu sei que esses processos vão durar 1 ano, e qual que é o meu valor médio de condenação? Quanto que eu pago de dano moral? Eu sei que, poxa, de 1000 eu perdi 998, então eu sei que meu risco é alto. Então, começa a ter uma análise preditiva e previsível, né? Eu começo a olhar ali para minha carteira de processos com uma frente mais analítica, entendendo o que vai acontecer. E aí é onde a gente entra na última camada, que é como fazer acontecer. Poxa, será que, pensando no departamento, vale a pena provisionar agora, se eu sei que esse processo vai durar 2, 3 anos? Se eu sou um escritório, será que vale a pena eu precificar esses processos da mesma maneira que eu já precifico? Será que eu, sabendo que ele vai durar mais tempo, não vale a pena eu precificar ao longo do tempo? Então é onde a gente começa a dar essa modelagem dentro dessa maturidade analítica, né? E como que funciona, né, esses processos de jurimetria? Como que a gente cria esses projetos, né? Basicamente são 4 etapas, né? A primeira etapa, uma etapa de coleta de informações. Segunda etapa, de preparação desses dados. A terceira etapa, o treinamento de modelos, e aqui a gente está falando tanto de inteligência artificial como modelos também de inferência. E a última camada, que é a mais visível, que é o que as pessoas mais têm acesso, que é aquela camada do BI, que é aquela frente mais analítica, visual, que acaba encantando mais. Mas como eu falei lá no início, só é a ponta do iceberg, né? Então, dentro da etapa de aquisição de dados, trazendo para o mundo jurídico, a gente tem diversas fontes hoje de informação. Então, a gente tem ESAGE, Projude, PJE, os próprios diários de justiça. Então, são N lugares que a gente tem acesso à informação. Então, dentro dessa etapa, a gente busca coletar processos nessas diferentes fontes, completar com outras fontes de dados, como de diário de justiça, etc. No nosso caso, a gente traz também as movimentações e os documentos, e a gente traz tudo para o nosso Big Data. Então, esse é o primeiro desafio que a gente tem, coletar essas informações. E aqui,
pessoal, estou trazendo tanto do ponto de vista de data lawyer, quanto do ponto de vista, se eu quiser fazer um projeto pontual de forma manual. Então, eu teria que acessar primeiro o sistema, pegar aqueles processos, baixar os documentos, começar a organizar aquelas informações em um Excel, um CSV, para depois poder gerar ali um BI. Mas trazendo aqui o contexto de data lawyer, eu acho que fica bem transparente. Então, uma vez que eu tenho esses processos, e aí posso tanto ter esses processos numa camada de Big Data, né, já buscando aquele conceito que a gente conversou um pouquinho atrás, como eu posso trazer esses processos num conceito de Small Data. Então, se eu estou analisando como é que está o meu cenário interno, poxa, primeiro eu vou buscar os meus processos. Vou pegar aqui meus 100, 150, 200 processos, vou trazer aqui para um Excel, vou organizar essas informações. Então, essa é a primeira etapa de aquisição, e ela indifere se a gente está falando aqui de Big Data ou Small Data. Eu preciso passar por essa etapa. Uma vez que eu tenho esses dados, uma vez que eu consegui ter acesso àqueles processos, a gente começa uma etapa de organização, de tratamento dessas informações. Então, eu começo a buscar órgão julgador, data de distribuição, eu começo a entender e pegar item a item para começar a compor o meu banco de dados. E aí eu começo a organizar essas informações. E é aqui que a gente entra em um conceito bem importante do dado estruturado e o dado não estruturado. Então, basicamente, tudo que a gente está olhando aqui, que tem esses retângulos aqui esverdeados, são dados que a gente chama de dados estruturados. Então, eu sei o que é um órgão julgador, eu sei o que significa essa data aqui, eu sei que isso daqui significa o nome do autor, então eu vou trazendo e vou categorizando essas informações dentro do meu banco de dados. Uma vez que eu tenho esses dados estruturados, eu entro em uma camada de dados não estruturados. Quando a gente está falando de dados não estruturados, a gente tem algumas maneiras de trazer essas informações para que tenha um entregável final analítico. Então, aqui são dois exemplos que a gente faz em Data Lawyer, né, de indicativo de bloqueio e indicativo de revelia, que a gente, primeiro tem acesso ao dado, tem acesso ao processo, tem acesso às decisões, e eu começo a criar algumas equações, algumas sequências lógicas para inferir se aquele processo teve ou não uma revelia ou um bloqueio, mas muito com um olhar de indicativo. Então, revelia, a gente busca palavras como revelia, confissão ficta, e a gente busca dentro das decisões esses termos. Se eu achei esses termos, eu vou apontar ali um indicativo para aquele processo. Então, ainda não é uma etapa de inteligência artificial, mas também não é um dado estruturado. A gente está analisando o padrão ali dentro dos documentos. Aí, a gente entra dentro de uma camada, onde aqui na Data Lawyer a gente fez bastante de 2017 até 2021, a gente ainda tem diversos modelos que rodam assim, que é de estruturar dados também não estruturados por inteligência artificial. Então, aqui é um texto corrido que a gente busca fundamentos, o nome do magistrado, valor de condenação, pedidos trabalhistas, como eu comentei ali no início, da Data Lawyer foi pioneira em jurimetria na Justiça do Trabalho, então a gente sabe que na Justiça do Trabalho tem um grande gap, né, do assunto cadastrado no processo versus os pedidos que são elencados na inicial. Então, a gente desenvolveu um modelo que tem capacidade de ler uma petição inicial e extrair tudo que está sendo pedido ali, e a gente começa a compor o nosso Big Data. A gente começa a compor o Big Data com os dados estruturados, a gente começa a compor o Big Data com análise de padrão, e a gente começa a compor o Big Data com os modelos que extraem partes específicas de dentro dos textos, como valores, fundamentos, pedidos, e etc. Para que no fim do dia a gente consiga ter respostas para diversas perguntas. Então, qual o valor médio de condenação por magistrado? Qual estado possui a maior quantidade de processos? Qual determinada empresa se posiciona, como determinada empresa se posiciona juridicamente no seu nicho? Então, a gente começa a ter respostas uma vez que eu tenho toda aquela coleta de informações, né? Aí a gente entra dentro da camada de inteligência artificial. E antes da gente entrar aqui nos produtos, para a gente demonstrar, o que é, né, inteligência artificial? Então, inteligência artificial, a gente tem algumas linhas, né? Então, a gente tem a linha de imagem, a gente tem a linha de áudio, a gente tem a linha de dados tabulados, a gente tem a linha de texto. E a parte específica que lida com texto da inteligência artificial, a gente chama de NLP, que é processamento de linguagem natural.
E o objetivo é fornecer aos computadores uma capacidade de entender e compor textos, né? E o entender um texto significa reconhecer o contexto. Então, não é só extrair um ponto ali em específico, que é, vamos voltar ali àqueles modelos que a gente faz em Datalog, extrair pedido, data, valores. Então, pegar aqui valor. Eu tenho que identificar dentro de um documento que aquele valor ali, aquela sequência de números, não significa outra coisa. Então, quando eu faço isso, quando eu treino um modelo de inteligência artificial para entender esse contexto, eu estou dando um cenário para que ele absorva aquilo. E aí, dado ao novo documento, uma vez que sair um número, né, com aquela sequência daquele modelo que foi treinado, ela vai ter uma capacidade de entender que aquilo ali é um valor de condenação, por exemplo, e não um valor de forma aleatória que esteja ali dentro. Então, esse é um ponto bem importante, né? Aqui, só reforçando, né, alguns itens que a gente traz, né, como valores, etc. Aqui, alguns livros que eu gosto de recomendar, principalmente para a turma que está num estágio inicial, de buscar entender conceitos, storytelling, etc. Acho que vale super a pena. Agradeço, né, aqui antes de entrar aqui na plataforma, para a gente dar uma navegada e trazer um pouco de visão prática. Aqui tem tanto o meu contato, as nossas redes sociais, e um ponto importante que eu gostaria de reforçar essa frase, né? Então, algumas pessoas gostariam que algo acontecesse, algumas desejam que aconteça e outras fazem acontecer. E eu acho que no mercado jurídico, no mundo jurídico, a gente está vivendo uma era de transformação, muito por conta do avanço da inteligência artificial, do avanço do Big Data, que a gente falou muito sobre isso, e a gente está num momento de muita informação. Então, agradeço ao Índio pelo convite aqui, de ter a oportunidade de estar conversando com vocês, acho que é bem bacana, porque a gente consegue trazer alguns conceitos, e eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando aqui estão na frente, porque só o fato de estarem buscando conhecimento, de estarem entendendo o que tem de fato no mercado, o que é case, o que não é, o que é o conceito, o que é inteligência artificial, que são matérias que dificilmente a gente tem na graduação, né? Provavelmente são profissionais que vão sair na frente, tá, pessoal? Caio, eu queria só te provocar um pouquinho aí, fazer uma intervenção, Claro. perguntando para você o seguinte, porque o nosso público aqui pelo menos nesse início das nossas mentorias, são advogados recém-formados, principiantes, que ainda não têm, por exemplo, uma visão muito maior, que é de lidar num departamento jurídico e tudo, mas aqueles que têm ainda o começo da advocacia como um ideal, né? E a partir disso, onde é que encaixa? Porque você falou aí num momento bem interessante, você falou assim, a gente está pensando também em soluções para pequenos e médios escritórios, né? Onde é que encaixa toda essa grandeza de informações e toda essa versatilidade de manuseio de dados, de conjugação de inferências, né, que você traz aí da jurimetria e das interpretações, porque às vezes para o nosso principiante, colega principiante, são coisas distantes, né? Diferente de um integrante de um grande escritório, de um grande departamento jurídico, que pode enxergar toda essa dimensão. Mas, então, a pergunta é, para o advogado novato, principiante, como é que ele poderia, dentro desse contexto todo de solução tecnológica, evoluir ainda mais rápido para chegar do zero aos primeiros clientes, vamos dizer assim, na sua opinião? Excelente pergunta, Indy. A gente tem, como eu falei, né, a gente está tá com projetos e clientes com esse perfil, e o que a gente mais tem ajudado esses clientes é numa estratégia mais assertiva de marketing jurídico e de captação de clientes, tá? Então, como que a gente faz isso utilizando jurimetria? Então, aqui já é a parte visual do nosso sistema. Então, como eu falei, a gente tem todos os processos trabalhistas distribuídos de 2014 em diante, temos também toda a base da Justiça Federal, aproximadamente 30 milhões de processos, e uma massa aqui que a gente está em construção de processos da Justiça Comum. Então, veja, se eu tenho acesso a tudo isso e eu estou começando ali o meu escritório, eu quero entender, dentro do meu estado, da minha comarca, quais são as empresas que mais foram demandadas, né? Então, qual foi a atividade econômica que mais teve processo trabalhista? E eu identifiquei uma atividade econômica específica. Eu consigo avançar
e entender, dentro daquela atividade econômica, aí dentro daquelas empresas, qual a causa raiz. Será que hora extra? Será que é insalubridade? Será que é reconhecimento de vínculo? Então, começo a mapear o mercado, eu começo a ter essa visão. Uma vez que eu entendi isso, eu posso focar a minha estratégia de marketing para que ela seja cada vez mais nichada. Então, eu consigo fazer uma estratégia de redes sociais, lógico, né, respeitando todo o ambiente ético que a gente tem com a OAB, mas eu consigo direcionar a minha estratégia para aquele nicho. Então, eu consigo criar conteúdos voltados para aquele tipo de demanda, eu consigo startar uma estratégia bem nichada em uma dor que eu sei que acontece porque eu tenho os dados aqui para me informar. Então, desde essa estratégia de marketing jurídico até também, poxa, fiz uma campanha bem focada nas dores daquela região, conheço o mercado, conheço as empresas que estão sendo demandadas, agora consegui uma agenda com 2, 3 empresas, né, pensando numa advocacia trabalhista. Vou falar com aquelas empresas. Como que está o passivo daquela empresa? Quantos processos ela tem? Será que ela está numa crescente, né? Então, a gente tem uma análise aqui de distribuição de processos. Será que a empresa está com uma crescente de processos? Qual que é o cargo que mais tem demandado com aquela empresa? Então, aqui a gente está no panorama total da Justiça do Trabalho, então a gente consegue, de maneira visual, sentir o impacto pós-reforma trabalhista, a demanda também reprimida de pandemia, mas aqui em 2023 a gente teve o ano com o maior volume de processos trabalhistas pós-reforma, e 2024 provavelmente a gente vai superar. Então, assim, pensa isso a gente olhando o cenário de uma empresa. Então, eu fiz uma estratégia de marketing, consegui agendar umas reuniões, vou conversar com aquela empresa, eu já sei a dor daquela empresa, eu sei que aquela empresa, os principais problemas dela está sendo com o motorista, que ela teve um pico de processos em 2023, então eu consigo ter uma reunião muito mais assertiva e consultiva do que eu teria se eu tivesse conseguido aquela reunião de forma artesanal, né? Então, a gente tem ajudado bastante advogados aí com escritórios menores nessa estratégia, tanto de organizar a estratégia de marketing jurídico, quanto também nessa frente de captação de clientes, dando toda uma visão estratégica do passivo das empresas, isso olhando para a parte trabalhista, tá? Uma outra frente que a gente tem feito bastante aqui também, que é uma frente que eu gostaria de explorar um pouco, né? Então, só contextualizando aqui a parte de jurimetria, então aqui a gente tem toda a parte de distribuição, tudo aquilo que a gente falou na nossa parte teórica, de organizar as informações, para que elas possam se tornar possibilidade de filtros. Então, eu consigo fazer uma consulta aqui pelo CNPJ de uma empresa, trazer estatísticas dela, consigo pesquisar por magistrado, cargo do reclamante. Então, eu quero entender quantos processos tiveram desfecho procedente de uma determinada empresa, a gente consegue. Então, tudo aquilo que a gente falou ali na nossa parte teórica começa a desaguar em toda essa visão prática aqui, consigo entender durabilidade média dos processos, então toda aquela etapa, isso também serve para o advogado em início de carreira, né, nessa transição, que é como cobrar, como precificar. Então, poxa, se eu sei que da distribuição até a primeira sentença na Bahia tem durado 367 dias, eu posso precificar de uma maneira diferente do que Roraima, por exemplo, em 189 dias. Então, eu tendo essas estratégias aqui, eu consigo organizar para que eu consiga ter um crescimento cada vez mais sustentável, né? E aí, por fim, né, o que a gente tem feito aqui também em Data Lawyer, também pensando em escritórios que tem aí, que estejam nessa etapa de crescimento, aí, né, que já tem uma camada ali de 100, 200 processos, é uma frente de automatizar o relacionamento com o cliente. Tá? Então, aqui dentro dessa plataforma, é uma plataforma bem focada em inteligência artificial generativa, ela tem um pilar onde a gente consegue fazer uma busca dentro do nosso Big Data, então eu consigo pesquisar dentro dos mais de 60 milhões de processos que a gente tem aqui indexados, consigo pesquisar inteiro o teor desses processos, né? Então pesquisei aqui um termo genérico, né? iPhone, por exemplo, consigo entrar dentro desse processo e a gente consegue interagir com esse processo, né? Então consigo
entender qual que é o status, o que está acontecendo, pedir um resumo, etc. E aonde que isso aqui deságua em uma estratégia para um pequeno e médio escritório? A gente sabe que um dos principais gargalos de um escritório, numa fase de crescimento, principalmente escritórios de reclamante e escritórios consumeristas, é a parte de atendimento ao cliente. Né? Então, doutor, como que está meu processo? Em que fase que está? O que está acontecendo? Então, a gente consegue automatizar esse tipo de informação. Como que a gente faz isso? A gente coloca todo aquele chat que eu mostrei aqui de forma bem rápida para vocês de processo dentro do WhatsApp ou outro canal de comunicação do escritório. Então, toda vez que um cliente, né, uma pessoa física, mandar uma mensagem, a gente consegue, através da nossa inteligência artificial, responder essa mensagem. Né? Então, eu consigo tirar dúvidas, pedir um resumo de um processo, consigo entender qual foi o último andamento. Então, a gente consegue estruturar bem essa informação. E tudo isso para quê? Se eu tiro esse gargalo de atendimento ao cliente, ou se eu consigo reduzir esse gargalo de atendimento ao cliente, o escritório vai ter mais tempo para focar em estratégias de captação de clientes, estratégias de marketing jurídico, a própria estratégia processual, né? Então ele vai ter mais tempo dedicado ali, e uma inteligência artificial, que a gente já passou ali pelos conceitos na parte teórica, vai tirar da frente as principais dúvidas, né? Que é aquela famosa frase, né? Como é que está o meu processo? Então, é uma frente que a gente tem focado bastante aqui também, de automatizar o atendimento ao cliente. E um outro pilar que a gente também tem ajudado escritórios de pequeno e médio porte é a parte de produção textual. Então, dentro da nossa ferramenta, a gente tem um bloco chamado Draft Assistant, né? E o nome dele o fato de ser draft, né, que é um rascunho, é muito essa visão, né? Então a gente acredita que a inteligência artificial está em uma ascensão, a gente está crescendo, a gente tem diversos modelos cada vez mais assertivos, mas a tomada de decisão, a construção da peça, a validação da estratégia ainda, né? E eu acredito que vai ser durante muito tempo e acho que tem que para sempre. Essa tomada de decisão vai ser do advogado. O advogado é fundamental para que a gente tenha, né, todo um equilíbrio na sociedade. Então, não acredito em inteligência artificial com capacidade de substituir o advogado. Aí, aqui dentro desse bloco, a gente sugere uma redação e o que a gente traz de diferente dentro dessa redação, isso aqui foi uma petição feita pela nossa inteligência artificial, a gente traz o risco jurídico dentro da petição. Então, poxa, aqui está a sua petição inicial, com aquele magistrado, o pedido tal, tem tal taxa de procedência, então a gente começa a trazer essas visões jurimétricas para dentro da peça. Então, também é um ganho de tempo aí para advogados em início de carreira. E eu acho que é isso, assim, acho que a gente conseguiu passar, né? Eu sei que foi muita informação, a parte teórica ali talvez tenha ficado um pouquinho técnica, mas são conceitos bem relevantes, acho que faz muito sentido para a turma escutar, absorver e continuar estudando. E a parte prática aqui, pensando no pequeno e no médio escritório, né? O que a jurimetria, o acesso ao dado mais tem ajudado é nessa frente de marketing jurídico e captação de clientes, e a nossa nova ferramenta tem a capacidade de auxiliar no relacionamento com o cliente e também na automação para a criação de peças processuais. Então, esse seria um resumo, e eu gostaria de fechar aqui minha fala, até para a gente continuar batendo um papo aqui, Índio, reforçando a importância da gente ter a cultura de dados abertos. Tá? Então, ali em Data Lawyer, né, nos cases que a gente mostrou com imprensa, todos aqueles projetos eles só foram possíveis de serem executados porque os dados são abertos. E por que eu estou reforçando isso? Que a gente está em um momento de discussão, eu particularmente tenho o prazer de fazer parte do grupo de estudos ali do CNJ, que vem discutindo o acesso à informação, o que é um dado público, o que não é. Eu prezo bastante pelo equilíbrio, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio entre privacidade e inovação, mas o tanto que é importante para a sociedade, né, para o ecossistema como um todo, a gente ter ali os processos abertos, tá? Então, eu queria finalizar com isso, reforçando a importância de a gente ter os dados abertos. Acho que a gente conseguiu passar por bastante coisa, e eu acho que é isso, Indy. Fica à sua disposição aí, caso tenha mais algum ponto a ser explorado. Caio, fantástico, porque a gente mostra essa visão aí que você tem
de um prestador de serviço com essa qualidade, né, de tanta articulação de dados e de inferências, como eu falei, que possibilitam, de fato, até desde as grandes corporações até o escritório pequeno, a fazer uma visão, até uma leitura, um mapeamento. E essa novidade que você trouxe aí, para mim, é fantástica, né? Porque você fazer uma petição e já, vamos imaginar aqui uma petição que você vai dirigir a um determinado juiz ou a uma determinada vara, você já sabe ali, naquele quadradinho amarelinho que você mostrou lá, o risco jurídico, esse juiz decide assim, ou foram tantas condenações assim, sabe? Então, assim, é muito valioso isso, porque a peça fica mais assertiva, né? Vai diminuindo a possibilidade do colega errar, né? E isso para um iniciante, né, que vai ter esse recurso à mão, é fantástico. E eu queria lhe perguntar, já que a gente está falando de evolução aqui, essas soluções oferecidas pelas empresas que você capitaneia e você lidera, elas pensam já na mobilidade, na oferta disso via celular, para que o advogado tenha mobilidade? Isso já funciona no celular também? Sim, a parte ali de jurimetria, a gente tem um aplicativo, então o escritório, inclusive é um aplicativo que é bem acessível e que a gente tem auxiliado bastante em estratégias para busca de precedentes e também em estratégias pré-audiência, né? Então, eu consigo ali a um clique entender ali se aquela testemunha já apareceu ou não em outros processos, consigo entender ali sobre o preposto, né? Então a gente consegue analisar decisões semelhantes ali do aquele magistrado. Então, assim, aplicativo bem legal, tá rodando essa parte de jurimetria por aplicativo. E o nosso chat, né, que tem aquela capacidade de ter uma interface de pergunta e resposta sobre o processo, pedir um resumo, pedir até sugestões de próximos passos, ele também está integrado com o WhatsApp, né? E então, assim, a gente tem avançado cada vez mais para essa parte de celular mobile, né? E essa solução, além do mobile, essa solução de interação com o cliente é fantástica também, né? Porque às vezes o cara ele é equipe, né? Tá começando e ele tem uma estrutura dessa aí para atender conforme a carteira dele for crescendo, né? Igual você falou, a pergunta-chave, como é que está o meu processo, né? E você tem tudo isso automatizado e de forma mais ágil e assertiva também, né? Então, eu acho bem bacana isso também. A gente está Caio, vivendo na era da diga. experiência, né? Então, Sim. eu acho que, e esse é até um ponto importante para quem estiver assistindo, que nesse início de carreira vale muito a pena focar na experiência do cliente, do cliente, né? Então, na pessoa que tem aquele problema, como que eu consigo dar um respaldo, comunicar melhor com o meu cliente. Então, a gente vê isso, que esse é o principal diferencial hoje em dia, né? De uma empresa para outra, a experiência que eu tenho ali. Então, se eu consigo ter o apoio de uma tecnologia que consiga me ajudar com as principais perguntas, claro que não vai resolver tudo, vai ter sempre a hora do advogado intervir, a hora que a inteligência artificial não vai chegar nessa maturidade, né, nessa parte, nessa comunicação interpessoal. Então, mas se eu conseguir resolver 30, 40, 50, 60% daquela demanda, já me ajuda demais. Eu consigo crescer, focar em outras estratégias e eu começo a crescer o meu escritório, mantendo o meu time de relacionamento com o cliente com um crescimento não proporcional, né? Que eu acho que é o crescer de forma otimizada, organizada e com os clientes satisfeitos, né? E essa questão da experiência, ela é fundamental, né? A gente tem falado isso aqui na mentoria, nos cursos, nas nossas publicações na internet, porque o diferencial é exatamente esse, né? Eu me lembro no modelão tradicional da advocacia que o cliente, e ainda hoje acontece muito isso, né? O cliente fica ligando para o advogado, tentando conseguir informações e quase pedindo, pelo amor de Deus, para ele ser atendido, né? Ao passo que hoje, além das informações estarem disponíveis, você tem recursos como esse que a sua empresa oferece, que o cara pode se encantar, né, por uma oferta de trabalho do advogado que vai trazer todas essas informações concatenadas, né, aptas para o cara, para o administrador da empresa, para o pessoal de risco, para a área jurídica tomar decisões conscientes, né?
Eu tive a oportunidade, até falei isso num vídeo, a gente usou a solução de vocês para fazer um trabalho de advocacia preventiva na área trabalhista. Vocês estavam começando e a gente fez com base nos dados que vocês nos trouxeram. E foi assim, o trabalho foi fantástico. A gente ganhou bastante prestígio depois dele, porque a gente examinou até a pertinência do estabelecimento de uma política de acordos para que não houvesse um efeito manada, né? Um efeito inverso. A gente estava querendo inibir o passivo trabalhista e não fazer com que ele aumentasse, mas dependendo da métrica que a gente observava e que a gente definiu, claro, política de acordo, valores eram todos confidenciais e tal, mas no âmbito lá do poder decisório da empresa, a gente pôde trazer elementos que disseram, olha, a gente pode estabelecer essa política de acordo desse tamanho, né, com essas medidas. Porque mais do que isso, pode virar um efeito manada e, ao invés de diminuir o passivo, aumentar o passivo. Sem falar nas vertentes, né, que a gente observava, tribunal regional, o ministro tal, como é que ele decidia e tudo. E aí a gente encaixou os casos dentro dos respectivos julgadores, né? E a gente conseguiu observar caso a caso, que era um modelo, né? Na verdade, a gente conseguiu fazer uma modulação ali, ó. Cada caso, cada valor, provisão, tudo foi muito interessante e foi muito bacana. E por isso a gente também lembrou de trazê-lo aqui para você fazer essa palestra bacana aqui para os colegas advogados que eventualmente outros estão assistindo, que já tem um tempo aí de caminhada já bem percorrida, né? Mas para quem está começando, perceber toda a utilidade dessas soluções, né? E a importância de você trazer isso como um diferencial é muito bacana. Eu quero te agradecer, Caio. Se você tiver mais alguma coisa para falar, eu só queria fazer uma última pergunta para você no seguinte sentido. Cara, você trouxe uma frase aí bem bacana, se você puder até retomar ela aí. Gostei muito da frase. Isso Algumas é o que a gente pessoas tem. gostariam que algo acontecesse, outras desejam que aconteça e outras fazem acontecer. É isso. A gente vê muitos colegas hoje desestimulados com a advocacia, até partindo para outros ramos, né? Porque não entendem esse novo cenário e muitas vezes não tem êxito, né? Porque a dificuldade é grande, são muitas as dificuldades, né? Então, quando o colega percebe a possibilidade de trazer uma oferta de um trabalho qualificado, diferenciado, né? Com uma ferramenta como essa, e o que você traz de novidade é que você também tem produtos que são mais acessíveis para os que estão começando, né? Muito bacana. É, eu acho que é isso, assim, já indo para a minha fala final, né? Eu acho que a tecnologia, ela traz muita oportunidade, né? Então, com todo esse avanço, com tudo que a gente tem entrado, e agora nessa frente de inteligência artificial generativa, a tendência é que essas etapas mais repetitivas, a construção de peças bem repetitivas, isso tende a ser automatizado, mas em contrapartida vão surgir outras oportunidades, né? Então, hoje a gente vê dentro da área jurídica a parte de legal prompt engineering, né? Então a gente vê a parte de analista de dados jurídicos. Aqui dentro de data lawyer mesmo a gente tem um time jurídico que é focado nessa parte analítica, né? Então vai se criando novas oportunidades. Então, claro, é um momento de transição, é um momento que o mercado está entendendo, né? O que tem de solução, qual que é o uso prático de tudo isso, mas eu sou bem otimista. Acho que a gente tem bastante oportunidade na mesa, muita coisa para construir, para fazer, e no fim, quem ganha é a sociedade como um todo, né? Com um sistema mais assertivo, mais ágil, né? Que pô, a gente precisa bastante pelo volume de processos que a gente tem. Então, eu acredito que a inteligência artificial e a tecnologia, ela de fato é uma aliada aí para a sociedade como um todo. Muito bacana, Caio. Eu quero agradecer novamente aí a sua participação. A gente vai fazer questão de colocar aqui os seus dados de contato, tudo para os colegas que quiserem falar com você, né? Se você permitir, claro, eu acho que Claro. também é positivo isso, né? E acompanhar você nas redes sociais aí, na, na página das empresas e tal, para saber as novidades, né? Eu vi que tem alguns artigos bem interessantes na página Sim. de vocês que são bastante esclarecedores e didáticos, tá? Bacana, eu agradeço, cara, e espero que você possa, noutra oportunidade, estar aqui conosco novamente, trazendo as novidades aí do seu mercado, que é nosso Com também, né? certeza.
Sim, sim. Eu que agradeço o convite, foi um prazer, foi um excelente bate-papo. Espero que não tenha sido tão técnico, que a gente tenha conseguido passar bastante coisa, mas, enfim, quem tiver alguma dúvida, fica à disposição, pode compartilhar, sim, os meus contatos. E, com certeza, vamos repetir mais para frente aí, porque daqui para frente a tendência é acelerar bastante essa parte de tecnologia, então vai ter sempre um assunto novo aí para a gente discutir. As novidades virão, né, Caio? Com certeza. Obrigado, Caio. Um grande abraço. E é isso.